Gente, hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu lá na escola comigo, no Japão. Olá, pra você que não me conhece, eu sou a Julie, eu sou brasileira, eu nasci no Brasil, mas eu fui morar no Japão com 8 anos de idade. Eu já contei pra vocês como é que foi estudar em escola japonesa, como eu sofria bullying, como era a minha realidade lá. Pra você que não assistiu, eu vou deixar aí no card, tá? Pra você tá dando uma olhadinha depois. Eu entrei na escola no Japão em 1997. E naquela época não tinha quase estrangeiro na região, e muito menos brasileiros na escola. E como eu sofria muito bullying, gente, tipo, muito mesmo, eu não gostava da escola, não gostava de estar ali dentro da sala de aula. E na escola tinha uma enfermaria, que ela parecia um consultório. Tinha lá umas duas camas, onde as crianças iam contar com febre, dor de barriga, não se sentindo muito bem. E ficavam lá, tipo, uma ou duas aulas descansando até melhorar e voltar para a sala de aula. E eu e mais uma brasileira que também estudava lá, que também sofria muito bullying, a gente não queria ir para a sala de aula. Então a gente teve a ideia de vamos para a enfermaria, falar que a gente não tá bem, a gente fica lá uma ou duas aulas deitada, descansando, a gente não precisa assistir a aula. Só que não foi bem assim, né? A gente falou pra enfermeira o que estava acontecendo, a gente não estava se sentindo bem, e ela examinou a gente, viu que a gente não tinha febre, que a gente não tinha nada, e realmente a gente não tinha febre, não tinha nada, que a gente tava, acho, mais com o mental mesmo abalado, tipo, a gente não queria voltar para a sala de aula, ficar lá, passar preconceito, bullying, essas coisas. E como a gente não tinha nada, ela pediu pra gente voltar para a sala de aula. E a gente insistindo, falando que a gente não queria, que a gente não tava bem. Só que nem eu, nem essa brasileira, a gente falava japonês. Então a gente ficava tipo, não, 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 tipo, tá doendo, não, sabe? E a gente não conseguia se comunicar. A enfermeira começou a ficar meio nervosa, meio agressiva. Porque ela queria que a gente voltasse para a sala de aula, a gente falando que não. E ela também não conseguia dialogar direito com nós, a gente mal e mal entendia o que ela falava, então ela gesticulava muito, falando, tipo, vai, sai daqui, vai pra sala de aula, sabe? E a gente, não, não. O que que ela fez? Ela chamou o diretor, gente. Ficou ali um tempo conversando com o diretor, nós duas sentadas ali esperando. Aí quando eles terminaram a conversa, o diretor pegou nós duas pela mão e levou a gente cada uma pra sala de aula. Tipo, não teve jeito, a gente teve que assistir a aula aquele dia. Aí, no final do dia, quando meu pai chegou do trabalho, ele chamou eu pra conversar. Porque a escola tinha ligado lá pra empreiteira dele e tinha contado tudo o que aconteceu no dia. Gente, a enfermeira, ela falou pro diretor que a gente tinha se recusado a voltar pra sala de aula e que a gente tinha ameaçado ela. Que ali num copinho onde ficava a caneta, canetão, as coisas dela, a régua, tinha uma tesoura. Que a gente pegou essa tesoura e que a gente ameaçou ela. Que a gente ficava falando que não ia voltar para essa aula e ficava ameaçando de furar ela com a tesoura, sabe? Meu pai ficou muito bravo, gente, quando ele ouviu isso. Eu lembro que naquele dia eu tomei até uns tapas. Porque eu dava muito trabalho, chegava muito cartinha em casa, porque eu matava a aula, ou ia pra escola, saía no meio da aula e ia embora pra casa, sabe? Às vezes minha mãe tinha que sair mais cedo do trabalho para ir para casa verificar se eu tava lá, porque a escola ia bater e eu não respondia. E meus pais sempre conversaram bastante comigo. Mas nesse dia meu pai ficou muito bravo porque ele sempre me ensinou a respeitar os professores e os mais velhos. E quando eu cheguei na escola no outro dia, que eu encontrei a minha amiga, a outra brasileira, gente, ela também tinha apanhado muito da mãe dela, coitada. Porque o diretor também tinha ligado para a empresa para falar para os pais delas, né? Eu não sei porque a diretora não, a enfermeira inventou tudo aquilo, falou que a gente ia pegar uma tesoura para ameaçar ela, que a gente ameaçou de furar ela, tipo, isso nunca aconteceu. A gente só não queria voltar para a sala de aula. Mas a gente nunca ameaçou a enfermeira ou pegou uma tesoura para ela. E eu não sei porque ela inventou tudo isso na época, porque ela falou isso. Então ela ficou muito brava, com raiva de nós. Se ela não gostava de estrangeiro, tinha preconceito, sabe? Hoje, pensando, eu acho que talvez ela não gostasse muito de estrangeiro, não gostou que a gente não que afrontou, mas que a gente não obedeceu
o que ela dizia, sabe? E no final das contas acabou ficando por isso. Ela não aconteceu nada com ela. A gente parou de frequentar a enfermaria, a gente não ia lá mesmo se a gente tivesse ruim. E uns 2 anos depois ela foi transferida da escola. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, gente, deixa um like aí, compartilha, tá? E se você tem alguma dúvida em relação ao Japão, a morar lá, escola, qualquer coisa, deixa aí no comentário, tá? Que eu vou estar lendo todos e respondendo. E muito obrigado por assistir.